uma grande coisa horrorosa que o amor romântico ensinou a gente é que você não vai desejar mais ninguém. E aí tá todo mundo desejando um monte de gente, ou fica culpado, ou trai. Então vamos pensar sobre desejo e traição de uma forma menos hipócrita? A galera que é monogâmica associa muito a não monogamia com a solteirice, justamente atrelando com essa ideia de que eu vou sair, eu vou curtir, eu vou viver, eu vou pra balada, vou pegar todo mundo. E não é isso. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. A gente começa o episódio de hoje querendo saber: você se considera uma pessoa monogâmica ou não monogâmica? Depende da relação e do momento? Por alguns séculos, pelo menos na maioria dos países de cultura ocidental, uma relação a dois costumava ser a única possibilidade de uma história de amor. Mas a maior liberdade sexual, os avanços tecnológicos, as conversas mais abertas sobre relacionamentos, entre vários outros motivos, fizeram com que, nas últimas décadas, a ideia de alma gêmea e de amor romântico, pelo menos da forma que a gente acompanhou por anos nas comédias românticas e nas novelas, perdesse sentido para muita gente. Relacionamento aberto, amor livre, poliamor, são várias as configurações possíveis hoje em uma relação. E cada vez mais gente vem não só testando, mas também tentando entender tudo isso. Aliás, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais busca o termo não monogamia do Google. Só de 2021 a 2023, houve um crescimento de 280%. Será que a monogamia está com os dias contados? Quem é não monogâmico é mais evoluído que os outros? Dá para definir a melhor forma de se relacionar? Qual o futuro dos relacionamentos? Para tentar responder essas e outras perguntas, está aqui comigo hoje a psicanalista, comunicadora e pesquisadora de relações e amor, Carol Tilquian. A Carol é fundadora do Amores Possíveis, um canal de YouTube, Instagram e podcast, onde ela fala sobre diversas nuances que envolvem o assunto. Carol, obrigada por estar aqui no Desenrola. Dandara, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sou uma ouvinte assídua. É muito bom estar aqui conversando e fazendo amor com vocês. Maravilhosa. Participa desse papo também a Ká Fernandes. A Ká é produtora de conteúdo, estudante de psicologia e criadora do Eita Porra, um podcast para falar sobre não monogamia e outras formas de amar. Ká, obrigada. Ai, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Bora lá. Então vamos começar por você, Ká. Queria saber um pouco mais das suas experiências com a não monogamia, assim. Com essa que para nós, né, é uma nova forma de se relacionar. Queria saber quando você começou a refletir sobre o assunto, qual foi sua primeira experiência? Certo. Se eu não me engano, tem uns 3 anos, eu acho, que eu entrei na não monogamia. Eu era monogâmica tradicional, normalzão mesmo. Comecei a partir do relacionamento aberto. Só que aí, depois de um tempo, comecei a ficar um pouco desconfortável no formato da relação aberta. Foi então que eu ouvi, né, a palavra da não monogamia através do Não Mono em Foco. Aí eu comecei a pesquisar e primeiramente eu achei muita militância pro meu gosto. Só que aí depois alugou um triplex assim na minha cabeça, sabe? Começou a martelar, e quando eu me vi, já tava dentro já. Demais. E o que te incomodou, assim, no relacionamento aberto? Então, a relação aberta, normalmente, né, tem um casal, que é o central ali, né, que tem uma liberdade sexual. Afetiva, normalmente não, mas há uma liberdade sexual, então não pode estabelecer outros relacionamentos paralelos, digamos assim. Eu não posso me apaixonar por alguém, a principal pessoa da minha vida é aquela ali que eu já tinha uma relação, há muitas regrinhas, né? Não vai dar beijo em alguém na rua, não vai sair de mão dada para não achar que tá me dando corno, né? Então tem várias coisinhas assim que para mim foram perdendo o sentido, né? Porque de primeira, eu tive aquilo como natural, né? Então, não, de fato, não pode se apaixonar por outra pessoa. Não, eu sou a principal e ele é o principal. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a questionar o porquê, e eu não achei uma resposta válida pra mim, aí foi que foi perdendo sentido. Tipo, por que eu não posso me apaixonar por outra pessoa? Por que principal? Sabe? Por que essa relação tem que ser mais importante que as outras? Então, a forma de eu estar lidando com essas outras pessoas que estavam participando da minha vida
começou a me incomodar. Parecia que elas estavam sendo utilizadas, sei lá, de uma maneira sexual, e eu tava descartando depois porque eu tinha outra pessoa que poderia me ofertar afeto e outras coisas que aquelas ali, nem que elas não poderiam, eu estava vetando elas de me ofertarem aquilo e de ofertar aquilo pra elas também. E a partir daí foi que eu acabei indo pelo caminho da não monogamia política, especificamente. Legal. Carol, como você definiria a não monogamia? Eu acho que é muito interessante a Ká terminar a fala dela falando da não monogamia política, porque muitas pessoas acham que a não monogamia é simplesmente você ter mais do que um parceiro. E eu acho que a quantidade de parceiros é o menos importante quando a gente pensa em não monogamia. O coração da não monogamia é exatamente a descentralização dos afetos. Então, quando a Ká fala, eu fiquei incomodada de por que eu não posso me apaixonar por alguém? Por que só pode transar? Tem um principal. O grande coração de todo pensamento é a gente deshierarquizar os afetos. Que eu acho que é uma coisa que nós, como sociedade ocidental, aprendemos muito, né? A nossa jornada da heroína, principalmente para as mulheres, é você casar e ter filhos. Tem um documentário muito interessante que chama Misrepresentation, de 2011, que ele mostra que 89% dos filmes de protagonistas mulheres são filmes de amor. Então você aprende que a sua felicidade é casar com um único homem e fazer uma família. Então, o amor pelos amigos, o amor pelo trabalho, o amor pela família, é tudo uma grande série B do amor e você tem que batalhar para criar aquela instituição como casal. Então, acho que o primeiro ponto para a gente entender a não monogamia é a necessidade de tirar o casal do pedestal. Inclusive, eu até fiz um e-book que convido quem está ouvindo a baixar para o Mina Bem-Estar, que é uma plataforma que eu escrevo, que é como os monogâmicos podem aprender com a não monogamia. Então, muito do que eu vou trazer aqui para a não monogamia, você que está ouvindo a gente pode aplicar na sua relação com um parceiro só. Então, é assim, sua esposa quer sair com as amigas, viajar sozinha num sábado, tudo bem. Porque parece que na monogamia, ok na terça, mas sábado e domingo é um tabu. A gente começa a construir uma lógica de prioridade absoluta. E aí, na monogamia, o casal vai se construindo numa reciprocidade de renúncias. Eu largo meu trabalho para mudar de cidade por conta do seu emprego, mas aí eu quero que você largue o seu futebol para voltar na quarta-feira para ajudar as crianças na lição de casa. Na não monogamia, o vínculo não se dá pelas renúncias. Se dá por uma autonomia conjunta. Então, eu tenho a minha individualidade sem que isso seja individualismo. E aqui, já fazendo parênteses, eu acho que muitas pessoas usam a não monogamia de um jeito errado para não ter combinados, não ter acordos e são mais individualistas, né, do que estão trabalhando a individualidade. Além disso, a não monogamia incentiva muito e batalha muito para que a gente descubra o próprio desejo, ao invés de delegar o desejo ao outro em nome do amor. Então, o que eu quero? O que me faz feliz? E não eu tenho que transar tantas vezes por semana porque é importante para o casal, ou eu tenho que ir no aniversário dos 18 primos do cara porque família é assim. Eu tô com vontade ou não tô com vontade? Eu quero viajar ou não quero viajar? E a gente poder falar sobre os nossos desejos com o parceiro. Então, quando a gente fala de não monogamia política, a gente pensa numa ética amorosa, onde as relações têm menos fórmulas prontas e é mais um do it yourself, always beta. E aí eu entendo a Ká falar aqui da preguiça, porque é isso, você vai fazer um combinado e às vezes o combinado não pode ter envolvimento com pessoas conhecidas. Tem até um Porta dos Fundos maravilhoso, né? Que é assim, mas se é conhecido seu, pode, mas se for conhecido seu conhecido. É uma grande burocracia, mas que pode ser levada de uma forma leve, se a gente entender também que uma das bases da não monogamia é a gente ter um diálogo aberto e poder recombinar. Falar, olha, eu sei que o combinado era esse, mas agora eu tô no puerpério. Então você entende que talvez não seja um momento legal de você estar saindo com outras mulheres? Ou eu achei que tava tudo bem a gente sair com gente da mesma cidade, tô com ciúme. Vamos falar sobre os meus ciúmes? É a gente sempre poder recombinar. E aí é ter o compromisso, mas também poder mudar de ideia. Porque eu sinto que num casamento tradicional e monogâmico, a gente vive acordos não explícitos. O que o marido tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, o que o casal tem que fazer. Numa relação não monogâmica, a gente tá sempre mais aberto ao que eu chamo de uma ideia de amor que eu gosto mais, que é um amor caleidoscópio. Então o caleidoscópio vai girando e eu vou encontrando novas formas ali. Às vezes as peças estão mais próximas, às vezes estão mais distantes, mas não tem um gabarito. Então isso permite uma maior
fluidez desse casal para a gente poder falar sobre os nossos desejos, viver os nossos desejos e naturalizar os nossos desejos. Que acho que uma grande coisa horrorosa que o amor romântico ensinou a gente é que você não vai desejar mais ninguém. E aí tá todo mundo desejando um monte de gente, ou fica culpado, ou trai. Então vamos pensar sobre desejo e traição de uma forma menos hipócrita? Tudo isso, de novo, a gente pode fazer com uma pessoa só. Por isso que eu acho que o pensamento não monogâmico é lindo. E eu, como uma pessoa monogâmica, tenho aplicado ele nas minhas relações com um parceiro só. Que legal, nossa, adorei a gente começar por esse ponto. É muito interessante de pensar nessa questão, né, de que não é só pra quem não é monogâmico, né? Você sentiu um pouco dessas diferenças que a Carol falou, Ká, quando você passou de uma relação, por exemplo, monogâmica ou um relacionamento aberto ali pra uma relação mais não monogâmica? Sim. As pessoas têm uma visão um pouco distorcida, né, do que é a não monogamia ou por que alguém escolhe ir para não monogamia. E eu gosto de reforçar que a não monogamia, para mim, ela fez parte de um processo de cura, né? Ela foi essencial. Você pode chegar, e nessas coisas que eu cheguei, por mais diversos caminhos. Então, você pode ter uma relação saudável, mais aberta, mais tranquila, pode melhorar a forma de você lidar com sua sexualidade, afetividade, relações, por diversos caminhos. Mas o caminho que eu trilhei foi a não monogamia política e fez uma diferença gigante, né? Eu tinha uma relação adoecida, né? Eu tinha ciúmes, eu tinha muitos ciúmes que eu não sabia bem justificar, né? Da onde ele vinha ou por quê. E eu tive que trabalhar muito isso na terapia. Enquanto isso foi perdendo o sentido para mim, muito da relação minha com a monogamia foi a perca de sentido com a monogamia, né? E quando isso foi perdendo o sentido para mim, eu fui me abrindo a possibilidade de construir novas relações à minha maneira, sem partir de um modelo pré-fabricado, né? Então, ao invés de pode isso, não pode aquilo, vamos sentar, vamos conversar, vamos construir o que é melhor pra gente, né? O que a gente quer ou não fazer, o que deixa a gente confortável ou não. E a minha saída da monogamia pra não monogamia, eu passei por um processo de luto, né? Eu sentia que a minha relação, ela tava acabando. Eu tô com Wesley, vai fazer 6 anos. E a gente é muito grudado, assim, a gente é muito parceiro, a gente se ama muito. E a gente passou por um processo muito dolorido de achar que talvez estivéssemos fazendo merda com a nossa relação, porque ela estava ótima, ela estava boa, pra que eu vou mudar, né? Só que tinha um incômodo em nós dois, a gente queria migrar pra isso, a gente leu, a gente estudou bastante a gente fazer isso, e a gente queria isso. Então a gente sentou, a gente conversou muitas madrugadas, a gente chorou, a gente passou por um processo de término da nossa relação para que ela pudesse recomeçar novamente, para que ela pudesse recomeçar nesse formato. E hoje a gente diz, né, foi a melhor coisa que a gente fez, né, porque a forma como a gente aprendeu a lidar com todas as relações da nossa vida, sejam familiares, sejam elas amigos, sejam relações afetivas sexuais, elas melhoraram exponencialmente. Hoje eu tenho pessoas que são muito mais próximas da minha vida do que elas seriam se eu estivesse dentro de uma relação convencional. Hoje eu tenho uma rede de apoio incrível, sabe? Hoje eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que se eu estiver caindo, vão vir aqui me ajudar a catar os pedaços. E vice-versa, eu vou estar ali para eles também. E isso só foi possível porque eu mudei a forma que eu construía minhas relações e a forma que eu enxergava as minhas relações. Então, teve essa disparidade na minha vivência, só foi para melhor. Não é como se fosse tudo maravilhas, ó quantas flores. Tem suas dificuldades, a não monogamia tem seus próprios percalços, mas hoje eu realmente vivo assim de forma muito tranquila, muito plena. E eu não sei se eu conseguiria ter chegado até aqui de uma outra maneira que não fosse através da não monogamia. Nossa, é muito legal esse depoimento, né? Porque, infelizmente, ainda eu vejo muito nas redes sociais falando, por exemplo, né? Tentar abrir o relacionamento pra salvar um relacionamento. E é muito legal esse ponto de minha relação tava boa. A gente só quis abrir porque tinha um incômodo ali. E também a gente conversou muito antes de fazer isso, né? Não foi uma decisão tipo, quero ficar com outras pessoas, vamos abrir, né? Mas sabia que esse é um dos maiores riscos desse momento de abrir a relação, que é tentar abrir a relação para salvar. Porque o que acontece? Tem até uma analogia que eu acho legal a gente pensar, que tem pessoas… Por exemplo, eu tenho 88 mil grupos de amigos, sabe? O da escola, o do teatro, do carnaval. E você consegue dar afeto para vários grupos de amigos. Tem pessoas que são mais focadas em uma coisa só. Então, ou eu tenho um grupo de amigos do trabalho, ou o grupo de amigos da escola, ou o grupo de amigos do carnaval. Quando a gente pensa em relações,
você também precisa pensar como você lida com seus próprios afetos. Quando você tá numa relação em crise, você já tá com a relação onde você tá, com o bode da pessoa, tem questões não resolvidas. E aí você abre e, naturalmente, você vai se apaixonar pelo novo. Tem um caráter da novidade, da leveza, não tem toda a bagagem. E se você não se propuser, ao mesmo tempo que você tá aberto ao novo, reconstruir a relação já presente, essas histórias tendem a dar errado. Então, muito do que a gente ouve de histórias de monogamia, de não monogamia que não funcionaram, que era isso, o casal estava em crise, tentou abrir, e daí a pessoa se apaixonou pela pessoa que estava saindo e casou com ela. É porque não teve esse cuidado que a Ká teve, que é, vamos abrir, mas vamos seguir investindo nesta nossa parceria? Total. E eu acho que a gente não tem feito isso, né? As pessoas têm buscado a não monogamia ou usado o termo de uma maneira errada para não querer compromisso. Então, assim, eu sou uma pessoa não monogâmica. Eu sempre conto uma história que eu acho maravilhosa, assim, que é bem homem, hétero, branco, que é um desserviço. O cara tava saindo com uma aluna minha e ele falou para ela, olha, eu sou não monogâmico e eu acho que você é uma careta por ser monogâmica, esse pensamento é ultrapassado e você tem que abrir sua cabeça. E ela tava tão apaixonada pelo cara que mesmo não sendo não monogâmica, ela começou a questionar. E o cara normalmente dormia na casa dela. Aí teve um domingo que ela falou pra ele, você se importa de dormir na tua casa? Porque eu queria acordar mais cedo amanhã, tem uma reunião importante, tô querendo andar de bike. E o cara fez um chilique, assim, então você tá me mandando embora? Quer dizer, a posse, quando tem a ver com mais corpos, ele não tem. Agora, sobre o sofá dela, a cama e o horário que ela vai acordar, isso é um falso não monogâmico. Ele tá falando sobre mais parcerias, mas tá tendo uma lógica de poder e controle. Ou a gente faz essa tentativa no o meu relacionamento tá falindo, tá ruindo, eu não quero me separar, vou tentar. Mas ao mesmo tempo que eu tô tentando esse lugar fora, eu não tô reinvestindo dentro da relação. E aí ela tende a ruir também. Então, acho que esse processo de achar novos acordos também tem que ser muito honesto de o quanto eu quero investir nesse vínculo que eu já tenho ou que eu tô construindo. Boa. E boa também pensar nesse sentido da posse, não só com esses corpos, né? Nunca tinha parado pra refletir nisso. E por que vocês acham que a gente tá buscando tanto, pesquisando tanto e entrando mais nesse mundo da não monogamia? Vocês acham que é porque a gente tá falando mais sobre isso e aí mais pessoas entram em contato? Ou tem um incômodo ali pessoal como sociedade mesmo, assim, com esse estilo monogâmico e essa posse? O que vocês acham? Eu acho que ainda é bem seleto, apesar de ter muita gente buscando, né? Ainda são grupos muito seletos, né? Que os mais jovens, né? A galera que tá mais mergulhada ali na internet, que tá tendo contato com esse assunto, ainda no dia a dia, ainda é uma coisa muito estranha, né? Digamos assim. Se eu tô ali vivenciando, tô com mais de uma pessoa ali me relacionando em um ambiente público, eu vou receber olhar, eu vou ouvir coisas. Então é muito difícil encontrar pessoalmente outras pessoas não monogâmicas. Então ainda é uma coisa muito restrita. Mas há uma disseminação de informação, né? Esse é o começo de alguma coisa. A gente está vendo que está começando alguma coisa. Os mais jovens ali, a galera do Twitter, tá buscando, tá questionando, tá pensando sobre isso. E isso, com certeza, é uma consequência da nossa criticidade em relação ao casamento, ao papel da mulher dentro de relacionamentos, né? Das mulheres não estarem mais buscando os casamentos, esse papel de dona de casa e por que elas estão fazendo isso. Não tem como falar de monogamia e a gente não falar desse papel desempenhado pela mulher, né, desempenhado dela dentro de uma casa, dentro de um casamento, falar das relações abusivas a partir de homens. Então, acho que desde que a gente veio e começou a questionar, mesmo lá em 2016, quando a gente falava como identificar um boy lixo, acho que ali a gente começou a trilhar um caminhozinho que colocou a gente aqui, sabe? Começar a repensar. A gente começou a repensar, identificar bandeiras vermelhas em homens, depois a gente começou a identificar as bandeiras vermelhas dentro dos próprios relacionamentos, depois a gente começou a questionar mais o nosso papel dentro dessas relações, os nossos sonhos, as nossas metas, começou a se revestir em outras coisas, e a partir daí você questiona, isso faz sentido para mim ainda?
essa maneira tradicional de se relacionar, que eu vi a minha mãe vivendo, que eu vi a minha avó vivendo, isso ainda faz sentido, se aplica na minha vida, eu vi essas mulheres sofrendo dentro dessas relações, eu quero correr o risco de passar por isso também? Será que não existe uma outra forma de me relacionar? E eu acho que é a partir daí, justamente, que vem o contato com a não monogamia, né? E esse questionamento e essa ascensão desse tema. Recentemente eu fiz uma pesquisa que foi a minha monografia, a minha monografia, e lá eu falava sobre a construção da afetividade da mulher negra dentro da monogamia. E a maioria delas não questionava o próprio papel, né? Eu não questionava como elas chegaram na monogamia, se elas queriam aquilo ou não, elas só desempenharam aquilo como se fosse algo natural. A única que chegou a pensar e a escolher a monogamia ativamente foi justamente a participante mais nova, né? Justamente por ela ter contato com esse assunto que está em ascensão no ambiente virtual. Mas aí a monogamia que ela vai desempenhar já vai ser uma monogamia diferente, né? Ela já vai questionar um pouco mais o papel em relação aos relacionamentos. Então, a gente vai vendo pequenas revoluções dentro do papel da mulher nas relações, e isso vai... Eu acho que isso vai levar um bom e um belo tempo para que ganhe uma normalidade maior, para que as pessoas não estranhem tanto, para que talvez a gente tenha até um aparato no ambiente legal, mas é um começo. Inclusive, Carol, eu tô adorando suas falas. Eu nunca vi uma monogâmica falar sobre não monogamia de uma maneira tão coerente. Tô amando. Ai, que maravilhoso! Já quero mais um date com você, cara. Não, sabe por quê? Eu fico pensando, né? Também construindo aqui, trazendo uma visão complementar para a pergunta da Dandara. Eu acho que muito do crescimento da discussão da não monogamia vem com um questionamento de, gente, vamos ser menos hipócrita ao falar de traição? Então, tem alguns dados, né? Segundo juízes e advogados especializados em direito de família, a traição pela internet já é o maior motivo de divórcios e separações. Quer dizer, às vezes a traição nem se consumou. Então, assim, é uma mensagem mais fofa, é uma troca de nudes. Tem uma outra pesquisa que mostra que 50% dos divórcios são por causa de traições. E aí, a Esther Perel, que é uma grande terapeuta de casais, de sexualidade, tem um TED incrível que ela fala sobre… e um livro também que chama Repensando a Infidelidade. E daí tem uma pesquisa que ela faz e ela pergunta para as pessoas casadas: se seu parceiro te traísse, isso seria como? 90% delas diz seria inadmissível. E aí ela faz a próxima pergunta: se você traísse o seu parceiro ou parceira, o que você faria? Eu mentiria e esconderia a traição. Então, a verdade é, as pessoas estão se traindo. O que a gente vai fazer com isso? Tem pessoas que podem estar no não fale, não me pergunte, e tudo bem. Vamos fingir aqui que ninguém tá vendo nada. Tem pessoas que estão querendo ser mais honestas. Então, assim, já que temos desejos, como a gente vai lidar com o desejo? E a Ká falou muito sobre o papel da mulher. Eu vejo que tanto a autonomia financeira, como também a própria autonomia do próprio corpo e desejo, tem feito a mulher falar: olha, eu também sou um ser desejante. Porque essas mulheres viram mães e elas cuidam dessa casa, cuidam do bebê, tem todo esse trabalho invisibilizado. E chega uma hora que ela fala: escuta, eu também tô desejando alguma coisa. E para aquele companheiro, muitas vezes ela se tornou a mãe da família. Então ela vai querer viver esse desejo com outros parceiros. Poder pensar na monogamia posso viver com outras histórias, mas também reconstruir esse lugar do erotismo e da sedução dentro de casa, né? A gente repensar a infidelidade, como a Esther Perel propõe, não como uma quebra na relação, né? Ela tem uma fala que eu acho maravilhosa, que é: a infidelidade não diz sobre a falta de desejo da pessoa que traiu em relação ao parceiro ou parceira, mas diz sobre o desejo dela de experimentar mais lados que muitas vezes são engatilhados por essas novas pessoas. E isso que eu acho lindo da não monogamia, que você não precisa querer que o seu companheiro ou companheira seja o cara que gosta de Caetano Veloso e te ajude no imposto de renda, e seja bom em cozinhar, e converse com a sua avó, e que goste de passar 4 horas no museu. Você ter um pensamento não monogâmico faz com que ele possa ser só o cara do Caetano. E aí você vai pedir para uma amiga que trabalha no mercado financeiro te ajudar com o imposto de renda, para uma outra pessoa passar 4 horas no museu. Tá tudo bem. Isso tira um peso da relação. Eu acho que a gente perfeita, né? também tá conversando sobre que tá com isso você em todo momento. Porque você fala: cara, eu não quero mais dar conta de tudo.
E eu também, então, não posso pedir que o outro seja esse super companheiro ou companheira. Uhum. Agora, com essa mentalidade, vocês acham que dá pra dizer que, sei lá, daqui muito tempo pode ser, a monogamia vai acabar? Ela tá com seus dias contados, assim? Como vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu acho que a gente pode repensar a monogamia, né? Boa. Eu acho que a gente tem que desatrelar a monogamia do amor romântico. Eu brinco que eu mandaria a conta da minha terapia para Hollywood, porque eu acho que eles ensinaram a gente essa jornada aí da heroína. E mesmo dentro da monogamia, a gente pode exercitar esse lugar de menos posse, menos controle, de descentralização dos afetos. Porque senão a gente cai num lugar perigoso de que a monogamia é careta e retrógrada e a não monogamia é o novo pensamento. Acho que não tem que ter juízo de valor. Inclusive, a não monogamia prega isso. Vamos ter liberdade para desejar e construir a relação que a gente quiser? Inclusive, se ela for com um só parceiro? Sim, eu tinha até colocado isso pra gente falar também, porque eu já me peguei falando com pessoas não monogâmicas. Nossa, não, você tá muito mais evoluída do que eu. Quer dizer, a gente fala realmente isso, né? Então, eu também acho que não. Eu também acho que a gente tá muito, muito anos-luz, assim, de dizer que a monogamia vai acabar. A monogamia, ela é institucionalizada, né? O Brasil, ele é monogâmico, é um país monogâmico. E é uma coisa que não tá nem perto de uma pauta, assim, para ser debatida, né, de uma forma mais abrangente. E aquilo, a gente pode ir descaracterizando a monogamia, né? Digamos assim, vamos desatrelar do amor romântico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que aí a gente vai começar a entrar na pauta de até que ponto é a monogamia. A monogamia seria só estar com uma pessoa só? Porque hoje eu vejo a monogamia como uma estrutura, né? A partir da monogamia política, a gente fala da monogamia como uma estrutura social que foi se estabelecendo e que, inclusive, foi ferramenta de colonização, né? Lá atrás, lá em 1500 e bolinha. Então, a gente fala dessa monogamia que ela foi construída estruturalmente, tal qual o patriarcado, né? Tal qual o capitalismo. Então, é uma coisa muito maior. Mas falando de relações pessoais, se a gente realmente for conseguindo descaracterizar essa monogamia, então se a gente for desapegando do amor romântico, da ideia de posse, dessas coisas, eu acho que de certa forma a gente vai abandonando a própria monogamia. A gente não vai estar refazendo a monogamia, a gente vai estar abandonando ela, desapegando de tudo que caracteriza uma monogamia e tendo somente, talvez, a exclusividade, talvez, né? Porque se a gente começa a debater tanto, talvez nem a exclusividade a gente esteja fazendo mais questão. Mas se tiver só, eu quero ficar com uma pessoa, talvez isso não seja suficiente para caracterizar a monogamia, sabe? Porque é aquela relação com essa uma pessoa, porque eu quero me relacionar afetivo sexualmente com uma só, mas eu tenho uma relação não hierarquizada com as pessoas que estão ao meu redor, por exemplo, né? Já tem uma dinâmica completamente diferente, talvez, né, acabe deixando de ser uma monogamia, mas eu acho que isso precisa de muito e muito tempo para realmente a gente chegar nesse ponto. E sem contar que a gente está em um momento de uma ascensão de um conservadorismo, né, inclusive entre os mais jovens. Então, a gente está vendo as pessoas voltando a pautas que a gente achou que já tinham sido superadas, né, como a romantização da posse, né, a romantização da posse, do ciúme, como uma prova de amor, alguns debates extremamente frívolos em relação aos relacionamentos que a gente vai construindo, né, tipo, se seu namorado chegou e a amiga dele tá sentada no banco da frente, o que você faz? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão em que ano, sabe? Mas a galera debatendo isso ali, volta e meia trazem aquilo, e trazem piadinhas do gênero, e há uma crescente também de um movimento contra a não monogamia, né? Inclusive se utilizando de uma iconografia fascista e nazista para poder se referir a não monogamia, né? Então, utilizam normalmente a palavra poligamia, aí chama de degenerado, e se você posta alguma coisa com os seus outros afetos, com as suas relações, há uma chuva, gente, não é pouca não, viu? De hate, de ataque, de xingamentos. Então, acho que realmente está cedo aí pra gente pensar na possibilidade da monogamia acabar se exaurindo. Acho que tem um caminho muito longo. Complementando a Ká, acho que tem essa volta desse conservadorismo vem também com uma utilização da tecnologia como ferramenta de controle. Então, quando eu conto que 50%, né, que a principal causa e justificativa do divórcio é a traição digital,
que a gente vê hoje? Pessoas colocando GPS e aquele AirTag da Apple para traquear marido, traquear esposa, Gente, hackeando o que celular. absurdo. E por que acontece isso? Acho que é interessante a gente pensar na sociedade num contexto geral, né? Hoje, efetivamente, você sente que tem controle de mais coisas. Então, você quer assistir 8 episódios de uma série? Você assiste 8 episódios, a hora que você quiser. Você comprou um negócio da China, você consegue ver como o negócio está vindo da China até aqui. Eu tenho uma afilhada que é diabética, você vê no celular o nível de insulina real time. Então, como é que você vai lidar com um afeto que você não controla? Ao invés da gente levar isso para terapia, trabalhar a nossa castração, a nossa angústia, a gente está vindo para esse discurso retrógrado e está usando a tecnologia como ferramenta de controle do outro. É olhar se a pessoa está online, respondeu ou não respondeu, quem que está comentando as fotos, deixa eu olhar o inbox. Então, acho que essa primeira coisa da gente se propor a abrir mão do controle do outro deveria ser o passo 1 para a gente pensar nas nossas relações. Caramba, explodiu minha cabeça agora. Isso do controle faz total sentido, né? A gente tá se tornando cada vez mais controlador com tanta coisa e a gente quer… Mas assim, eu vejo que tem esse movimento mesmo de pessoas conservadoras falando sobre a não monogamia. Mas tem até pessoas progressistas, às vezes, e até amigos que eu vejo fazendo piadinhas muito absurdas, assim, né? Sobre a não monogamia, né? Então, acontece alguma situação… Essa mesmo do carro, né? Da menina que vai na frente. Isso eu não suporto. Tal coisa eu não suporto. E assim, é muito perigoso, né? Porque a gente tá contribuindo, às vezes, pra algo ali que a gente nem tá percebendo, né? Não, e eu vejo muito essa coisa dessas histórias que dão errado, que ficam falando, tá vendo? Não dá certo. E é sempre esse caso que eu contei no começo do podcast. Então, são casais que já estão em crise, que abrem sem reinvestir na relação. E aí você vai criando um mito de que não funciona. Não funciona porque você tá trabalhando na monogamia nesses termos. Mas vocês já tentaram de outra forma? Vocês queriam mesmo tentar na monogamia ou vocês só estavam com medo de se divorciar e isso foi um processo para que o divórcio acontecesse? A gente também tem que ser honesto antes de sair passando a história, tipo um telefone sem fio. Exatamente. Eu cansei de ouvir a galera falando sobre a não monogamia. A não monogamia deu errado, acabou com a minha relação. E aí quando você vai explorar, sim, mas como é que foi? É uma história bem típica de que a pessoa abriu, tentou salvar, não houve responsabilidade, porque vem com aquela ideia do vale tudo, né? Então, se eu virei não monogâmica, eu vale tudo agora, eu não preciso mais te dar satisfação nenhuma, eu vou sumir, vou dormir lá, não vou te avisar nada, porque há uma responsabilidade, né? Independente. Se tem uma relação não monogâmica, eu digo que eu nunca tive tanta responsabilidade com as relações quanto agora. Né, porque além de eu ter uma relação ali que na monogamia, eu tenho essa relação, eu tenho que ser responsável efetivamente por isso aqui, eu sou agora responsável efetivamente por todas as pessoas que atravessam o meu caminho e que eu escolho manter na minha vida. Né? Então, eu não vou sumir sem avisar. Eu não vou fazer o que me der na telha ali e não vou dar olha só, não é pedir permissão, mas é manter todo mundo alinhado ali com o que tá acontecendo, sabe? É ter uma responsabilidade, mas as pessoas querem fazer atropelado, de qualquer jeito, e é literalmente viver uma vida de solteiro, digamos assim, né? Porque a galera que é monogâmica associa muito a não monogamia com a solteirice, justamente atrelando com essa ideia de que eu vou sair, eu vou curtir, eu vou viver, eu vou pra balada, vou pegar todo mundo, e não é isso. A não monogamia é eu estar construindo relações, sejam elas afetivas, sexuais ou não, e estar sendo responsável com todas essas pessoas, de estar permitindo que essas relações fluam, sem que eu imponha 10 mil regras, sem que eu bote um na frente do outro, e que eu permita exercer a minha individualidade, exercer as minhas vontades também, né, de uma forma que seja ok, e todo mundo ali, não que eu vou estar o tempo todo servindo ali ao outro, né? Então, vou estar fazendo isso aqui desde que todo mundo esteja super feliz. Mas eu estar exercendo a minha individualidade de uma forma que não fira o outro também, né? A gente tem que levar em consideração, mas aí, senão a gente cai no erro do individualismo, né? Que é justamente uma coisa mais atrelada à monogamia do que à não monogamia. Então, as pessoas normalmente exercem de uma forma completamente torta, não querem estudar, não querem ler sobre, falam, não, porque eu só tô querendo beijar na boca, não tô querendo ler um livro, mas você devia estar lendo o livro, entendeu? Inclusive, indico vários, Negritude, Não Monogamia, do Juan Fernandes, No Monofoco acabou de lançar um livro, As Micropolíticas do Amor, né? Tem livro pra dar e vender, gente, vai ler uma Eugênie Papos, a Eugênie Nunes, tem uns artigos incríveis dela. Antônio Pilão também é maravilhoso. Ai, gente, tem uma lista.
lista. Beija na boca do lado do livrinho. Antes de beijar na boca, lê Dá uma esses livros lidinha. aqui, exatamente. Agora, essa é uma dúvida real mesmo, assim. A gente consegue afirmar que existem pessoas monogâmicas e pessoas não monogâmicas? Não sei, seja de nascimento, seja de como foram criadas. Como que é isso? Eu acho que é muito cultural. Né? Não é a monogamia, não monogamia é completamente ligada à nossa estrutura sociocultural, é o que a Ká falou. Então a gente cresceu numa estrutura monogâmica porque era interessante você entender o casal como quem vai ser o dono dessa terra e a hora que eu morrer, essas terras vão para quem. Então era mais fácil a gente juntar as famílias e o dinheiro. Você vê outras culturas, né? E aí até a Ká falou do Juan Fernandes, que tem um trabalho lindo e agora voltou a morar em Moçambique. E ele trabalha muito nos livros dele o estudo de culturas africanas não monogâmicas e como isso é uma estrutura social. Quando a gente pensar até a própria lógica indígena, quando você pensa na tribo, isso também tem um pensamento do coletivo, dessa não hierarquia dos afetos. Isso influencia no nosso desejo. Acho que é muito ingênuo a gente achar que o nosso desejo vem só do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é pautado pelo nosso superego, pelo ego, pela forma como os nossos pais olham pra gente, como a gente entende o amor, né? Aí vendo um olhar mais psicanalítico, a gente entende amor a partir do olhar do afeto dos nossos cuidadores e da relação dos nossos cuidadores. Então, eu vou entender aquela relação dos nossos pais, dos meus avós. Isso é amor. O desejo deles e a forma como eles também me desejam vai pautar o meu desejo. Tanto que a gente vê hoje muitas pessoas que viveram em lares com famílias que brigavam muito, demoram para entender que estão em relações abusivas ou violentas. Porque aquilo era afeto. É a mesma coisa com querer ser monogâmico ou não querer. Por isso que acho que a gente tem que ser corajoso mesmo para se perguntar qual é o meu desejo hoje. Porque pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas agora eu quero experimentar. E entender mesmo, eu sou a soma de todas essas minhas referências culturais. Para eu poder desejar outras coisas, eu também preciso ampliar minhas referências. Então, como disse a Ká, vamos ler, vamos seguir a Ká, vamos ouvir pessoas que vivem a não monogamia, conversar com elas. Entender que dentro da não monogamia tem 1 milhão de acordos. Não existe uma única não monogamia. Para aí a gente poder também ampliar os nossos desejos. E é bem interessante isso é isso, né? Porque às vezes eu acho que fica uma briguinha entre monogâmicos e não monogâmicos, né? Ah, não, mas eu quero ser monogâmico. E é isso, mas eu acho que é um pouco refletir o porquê que você quer continuar na monogamia, né? Como você falou, Carol, você é uma pessoa monogâmica. E imagino que você já refletiu por que você quer continuar. Mas eu não quero essa monogamia de que… Exato. Eu tenho uma amiga que separou e um dia a gente foi num sábado almoçar e fomos no show do Gil no parque, à tarde. E ela falou, se eu tivesse casada, eu não estaria fazendo esse programa. Porque sábado à tarde é dia de ficar com o marido e com as filhas. Por que um sábado à tarde ela não pode sair com as amigas? Então, assim, eu jamais vou ser essa pessoa que vai falar que o sábado é dia sagrado, que vou falar, me dá aí a senha do seu celular. Então, dá pra gente não ter essa relação de posse. E pode ser que daqui a pouco eu fale, não, talvez queira… ter mais parceiros, talvez queira experimentar uma relação não monogâmica. Também não é escrito na pedra, né? Eu acho que ninguém é naturalmente nada assim, né? Nem monogâmico, nem não monogâmico. Mas realmente a monogamia, ela vem de um lugar cultural. Né? A não monogamia, a gente tentar ir nesse contraponto, né? Tentar ir contra essa cultura que já está completamente imposta. Então, eu sou monogâmica até que se diga o contrário. Eu sou hétero até que se diga o contrário. Eu sou cisgênero até que se diga o contrário. Então, há muitas preconcepções sobre o que você é ou o que você deve ser que já são estruturadas culturalmente, né? Então, para você falar, eu sou uma pessoa não monogâmica, há todo um processo, porque antes disso, provavelmente você foi uma pessoa monogâmica, né? Ou você esteve ali completamente imerso naquela estrutura monogâmica e até determinado momento se viu pertencente àquilo, como se fosse completamente imutável,
né? Então é isso aqui, é o caminho natural das coisas, eu vou crescer, eu vou namorar, agora tem categorias novas, né? Eu vou ter um conversante, vou ter um ficante premium, o ficante comfort plus, depois eu vou namorar, depois eu vou noivar, depois eu vou casar, aí eu vou ter filhos. Então você nem conhece a pessoa que você vai se relacionar, mas você tem um plano completamente elaborado do que é que vocês vão viver juntos, de qual caminho vocês devem traçar, o que vocês podem e o que vocês não podem fazer, mesmo que você nem esteja apaixonado por ninguém. Então isso é uma coisa muito comum, muito normal, né, de se imaginar. Qual é o homem dos seus sonhos? Qual é a mulher dos seus sonhos? Né? Ela já está pré-concebida, ela já está idealizada, e isso é uma coisa completamente normal, cultural da gente. Então, até que se diga o contrário, é todo mundo monogâmico. E aí a gente vai tentando desconstruir isso que já está tão enraizado, tão profundo, que a sua família toda age daquela maneira, que todo mundo, né, tá naquele modus operandi, que aí você vai construindo a sua própria não monogamia, né, porque a não monogamia ela não tem uma coisa pré-estabelecida falando é assim, assado, mas é permitir que você mesmo construa sua relação de uma maneira mais distante disso que já está estruturado, né, dessa ideia capitalizadora ali das relações. E queria saber de vocês, quais os desafios que vocês veem hoje, a Ká vivendo e também pesquisando esse assunto, e a Carol pesquisando, da não monogamia e da monogamia, né? Porque às vezes a gente fala da não monogamia, a gente fala entusiasmado e tá certo mesmo, porque é muita coisa legal, né? Tem muita coisa interessante que a gente pode aplicar ali, mas também tem desafios, como tudo, né? Primeiro, encontrar gente não monogâmica, assim, mas não monogâmica mesmo, sabe? Eu me bati com um aí que dizia, não, mas quando eu tô solteira eu sou não monogâmica. Maravilhoso. Não, eu falei, se bater com gente não monogâmica, que seja afim, né, de construir relações incríveis ali junto. E desse pequeno grupo não monogâmico ainda dá feeling ali com a pessoa, né, porque isso já é um grupo restrito, às vezes não tá se batendo com ninguém. Então, construir isso. E também desconstruir aquilo que já está internalizado na gente, né? Aquelas preconcepções de relacionamentos, né? Para poder se preparar para lidar com novos paradigmas, né? Como é que é um término na não monogamia? Gente, é completamente diferente de um término na monogamia. E aí você vai passando a experienciar isso, você tem que estar pronto, assim, né? Não pronto, ninguém está pronto para nada, mas de saber que você vai passar por um processo diferente, estar aberto para passar por esse processo, sabe? Estar aberto para aquela dor, estar aberto para mergulhar naquilo ali. Então, como é que é passar por um término, às vezes, duplo, dentro de romper com duas relações, dentro de uma rede não monogâmica, delicado. Como é que eu vou fazer ali, se aquele afeto ali que eu tenho é uma pessoa queridíssima ali, mas agora ela tá longe, ela tá distante, ela se fechou, tá passando por um momento delicado. Eu tenho outras relações aqui ao meu redor, tenho, mas eu vou saber respeitar o processo daquela pessoa ali, individual, de estar um pouquinho mais distante agora, sabe? Então a gente acaba passando por alguns percalços que nos colocam em uma situação de como se eu estivesse tendo várias relações monogâmicas, sabe? E essa não é a ideia nem de perto, né? É para ser relações diferentes, construídas à sua maneira, mas às vezes a gente cai nessas armadilhas que já estão na gente há muito tempo, né? Essas armadilhas monogâmicas. Às vezes uma cobrança, tipo, de cair nessa, tipo, agora, eu não tô afim de comemorar meu aniversário. Mas aí meus namorados estavam aqui, não, mas você tem que comemorar, mas o que é isso? É mais um ano, que não sei o quê. E passou o aniversário deles agora e eles comemoraram, mas eu não tô afim. Eu falei, gente, eu ia na pilha, eu ia falar, não, porque tá todo mundo tão afim de comemorar meu aniversário, que eu vou lá comemorar, mas eu ia fazer isso pra deixar eles felizes. Não era pra mim. Então eu olhei assim e fiz, gente, eu não vou, tá? Eu quero passar o dia em casa, eu não vou fazer nada nesse dia, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. Eu vou botar a minha novela, porque eu sou noveleira, gente. Eu vou botar a minha novela, vou fazer uma coisa gostosa, vou sentar pra comer. Porque às vezes a gente cai justamente nessa armadilha de se botar ali na disposição do outro. Sim. Que nem quando estamos em relacionamentos monogâmicos, né? E não é assim. Imagina ser a pessoa ideal para várias pessoas. Horrível, né? Então a gente tem que aprender a se distanciar dessas armadilhas. Olha, eu já ia cair num erro que eu mesma comentei aqui de colocar valor, né? Porque eu ia falar, cara, tem que ser muito foda pra tipo, é isso, né? Conseguir pensar nos sentimentos de muita gente ali. Mas enfim, é isso, né? A gente faz isso com as amizades, né? Também, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente faz isso com as amizades, a gente faz isso com a família. Por que não nos relacionamentos, né? Total.
Sabe uma coisa que eu vejo também, que acho que serve tanto para monogamia como para não monogamia? A prática versus a teoria. Porque quando a gente vem para a vida real, você tem que dar conta dos seus ciúmes. Eu vejo muitos dos casais não monogâmicos falando isso. Putz, eu achei que eu não ia ter ciúme e agora eu tenho. O que eu faço? Peço para fechar? Revejo o acordo? Então tem que contar? Ou é melhor não contar? Então assim, como a gente vai lidar com o ciúme, com a oscilação do desejo, com a vontade ainda da posse, do controle? Eu acho que lidar com todas as nossas angústias, que são, de novo, inerentes a todas as relações. Porque às vezes a gente tem isso na relação com os nossos pais, com o nosso chefe, com o nosso trabalho. É lidar com todos esses sentimentos que a gente acha que são menos nobres, porque a gente está preso a um discurso. Acho que o lugar pensando na monogamia, acho que o grande desafio é a gente descentralizar o afeto, e principalmente para as mulheres, porque eu vejo que a gente vai pegando esse papel da cuidadora, da dona de casa, que dá conta de tudo. E aí o cara, quando troca uma fralda, é incrível, é um pai participativo. Então, até para a gente ter mais espaço para viver nossos desejos, a gente tem que rever a divisão de tarefas em casa e todo esse trabalho que é invisibilizado. E os acordos não explícitos, que eu acho que esse conceito é muito legal, porque é o que a Ká falou. Todo mundo é monogâmico até que se prove o contrário. Parece que vem uma cartilha já no seu HD, que a monogamia significa que você vai ter que cuidar prioritariamente dos filhos, e o cara tem que colocar mais dinheiro na casa, e que não se fala sobre desejo. E aí a gente vai topando dinâmicas na relação que são nocivas, que muitas vezes desgastam, e aí a gente explode já quando a última gota bate. Então, o desafio é, mesmo dentro de uma relação com um parceiro só, se permita recombinar, viver o amor mais caleidoscópio e menos cubo mágico, e entender que, assim como a Ká falou, eu terminei um relacionamento para começar outro com meu companheiro, pode ser que você faça isso com o seu companheiro ou sua companheira dentro da monogamia. A gente pode casar 2, 3, 4 vezes, talvez com a mesma pessoa, mas entender que esse novo arranjo vai ter que falar sobre os nossos novos desejos, as necessidades. Agora eu tô querendo fazer uma pós-graduação, como a gente vai fazer? E aí a Brené Brown tem uma analogia que eu acho ótima, que é, a gente pensa que uma relação ideal é uma relação 50-50. E não existe esse equilíbrio. Nunca vai ter esse lugar onde a gente tá 100% recíproco. Acho que entender que não existe isso é um grande desafio na monogamia. E que mais do que isso, não vai ser 70-30. Pode ser que uma hora você chegue para o seu companheiro e fale, olha, eu só tenho 30 para dar essa semana para essa relação. E ele vai falar, eu só tenho 20. E juntos vocês vão ter que entender o que a gente faz com os 50 que faltam. Não é culpa sua nem minha. É como a gente vai dar falta das faltas. Então, acho que isso é um desafio, um exercício lindo para a gente fazer na monogamia. E na não monogamia é a gente lidar com essas nossas incoerências com mais acolhimento, sem esse juízo de valor de será que eu tô sendo menos moderna? Será que eu tô acabando com a minha proposta? É poder trazer o recombinado e as nossas incoerências com leveza para os parceiros. E tentar sair desse lugar da hierarquia que a Ká falou, porque eu acho que isso é muito difícil mesmo, né? Senão a gente vai burocratizando a coisa e poder entender que são afetos diferentes, como as amizades que você falou. É isso. Deshierarquizar, lidar com as nossas hipocrisias, repensar coisas que pra gente eram coisas extremamente consolidadas. Tudo isso é extremamente desafiante, cansativo às vezes a vontade de dar um tempo. Tem muitos momentos também que às vezes quando eu passo alguma situação, que eu falo, se eu fosse monogâmica, eu não tava passando por isso, né? Eu procurei sarna pra me coçar. E agora eu tô aqui me coçando. Mas é coisa passageira, coisa de momento, porque a monogamia, ela passa, às vezes, pra gente uma sensação de falsa segurança, né? Como se fosse algo garantido. E não é. É realmente o desafio de estar lidando com algo novo que você mesmo está construindo. É uma baita responsabilidade. Então, tem que estar pronto para poder lidar com aquilo ali, para poder dar as caras, para poder dizer, olha só, né, eu escolhi, agora o B.O. é meu, tô segurando. Não é meu, né? Na verdade, o B.O. é nosso. E estamos segurando aqui. Lidar com o julgamento alheio, né, para as novas configurações de família, com as desobrigações também, porque tem muita coisa, eu acho que muita gente que entra na não monogamia,
acaba lidando com isso, que eu acho uma coisa muito interessante, que é a reconfiguração das relações familiares, as consanguíneas, né? Então, a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com os irmãos mudam, porque muitas vezes a pessoa tá tão... Porque a monogamia, ela fala muito sobre a família nuclear, né? Então, a pessoa tá tão enfiada ali na monogamia que tá com aquela relação fodida ali com os familiares e ela se mantém naquilo. Por quê? Porque é meu sangue. Eu sou obrigada a estar nessa situação, porque eu não posso desconsiderar. Eu tenho que passar esse Natal aqui com os meus pais, mesmo que a nossa relação esteja ruim, mesmo que eu sei que vai chegar lá e eu vou passar por uma situação constrangedora. Então, eu tenho que passar o meu aniversário com não sei quem, sei lá, sabe? Umas obrigações que já estão ali. E você se martiriza naquele processo pura e simplesmente porque é uma coisa já determinada, pré-estabelecida, e você não tem opção e você tem. Então é muito comum quando a gente entra na monogamia, com o tempo essas relações elas vão se reconfigurando, né, para uma coisa mais confortável para você se entender que não tem motivo para você estar se martirizando daquela forma. Então são vários desafios, são várias novidades. Não é fácil lidar com novidades também, não é fácil lidar com as nossas próprias hipocrisias, com o nosso ciúme, com as nossas dores, principalmente dores novas, dores que a gente nem sabia que existia, ou dores que a gente construiu no meio desse processo, traumas. Eu peguei uns traumas novos aí também. Mas vai viver, né? Maravilhoso. A gente sempre vai ter, né? A gente vai criando, né? É ter traumas e curar os traumas, e ter traumas e curar os traumas. E a gente vai parar de ter trauma quando para de viver. No dia que eu parar de viver, eu paro de ter trauma. Então deixa eu ter meus traumas aqui. Exatamente. E pra gente ir finalizando, a gente já falou de ler aqui, que eu acho que é muito importante. Dicas pra quem quer experimentar novas formas de amor. Converse com pessoas que estão experimentando novas formas de amor. O que deu certo e o que deu errado. Esqueça felicidades de Instagram. Né? Então, acho que assim, a gente já cansou tanto de ver casais monogâmicos como não monogâmicos. Assim, me fala dos perrengues. Cá, me fala das dificuldades. É lindo ela começar o podcast falando a gente teve que viver um luto. Pra gente também entender, olha, tem esses desafios. Converse com os seus parceiros e parceiras. E entenda que experimentar é só experimentar. A gente sempre pode voltar, né? Não é uma coisa, pronto, mudou pra sempre. Então, acho que é muito legal a gente conversar com pessoas que têm experimentado, ler, ver filmes que naturalizam isso. Tem um filme que chama Passage, que eu acho que até tá concorrendo ao Oscar. Ele tá no MUBI, que fala sobre um casal bissexual não monogâmico. É muito legal você ver o afeto ali. Porque sai também só dessa referência do lugar escuro, do swing, da putaria, de que não pode falar. Pra gente poder também entender esses afetos e viver esses afetos. Demais. Ai, que lindo. Então, eu diria pra deixar fluir. Realmente, se você tá afim, por exemplo, de se aventurar, independente, na verdade, se você tá afim de se aventurar, digamos assim, na não monogamia, eu sempre recomendo estudar o que você tá vivendo ou o que você busca viver. Estudar de fato aquilo, seja de maneira acadêmica ou a partir da vivência do outro, né? E que aquela vivência do outro, ela não é um manual necessariamente, né? Mas é algo para você saber mais ou menos ter um norte para onde você está indo. Saber da onde partir, muitas vezes, faz uma diferença. E estar pronto para você mesmo ir planejando, reconfigurando aquilo, para você mesmo ir construindo. E eu acho que uma das coisas que mais emperra a gente nesse processo não é a gente, é o olhar do outro, a preocupação com o olhar do outro, sabe? Total. Então, o que minha família vai achar disso? Vai achar que tá me dando cor? Há uma preocupação muito grande com a vigilância social, porque o papel da vigilância social é que a norma se estabeleça, é que a norma permaneça. Então, a gente vive sempre sobre o olhar, né? Então, quando a gente não é hétero, por exemplo, quando não somos cis, enfim, quando temos algo em nós que quebra com essa norma, é sempre o olhar do outro que vai colocar sob julgamento. Então, a gente acaba se reprimindo, deixando de viver, porque a gente está muito preocupado com que Mariazinha ali da esquina, que sai todo dia ali para varrer, bem na hora que seu namorado passa com a namorada, vai pensar. E a verdade é que aquilo não faz nenhuma diferença na sua vida, sabe? Há momentos que podem fazer alguma diferença, né? Como eu recentemente, mais ou menos, estava procurando casa para alugar,
E quando me perguntaram assim, o que ela é sua? Eu tava meu namorado e uma ex-namorada. E aí eu fiquei assim, porque eu falei, se eu falar o que é, pode ser que me barrem essa casa. Porque há muitas dessas coisas, né? Principalmente quando você tá lidando direto com o dono, enfim. Então, às vezes, alguns contextos que realmente a gente vai ter que se dar uma poda. E você vai ter que saber analisar isso. Mas, no geral, de fato, o outro provavelmente pode estar julgando, pode estar olhando, mas não muda nada na sua vida. De que maneira você é feliz? Pensar de que maneira você é feliz, de que maneira as pessoas que estão na sua vida vão estar vivendo de maneira um pouco mais plena e exercer aquilo, sem medo. Porque a única pessoa que pode viver sua vida por você é você. Então, viva. Se precisar chutar um pouco o pau da barraca, chute. Precisei catar de novo, cate. Mas faça a sua maneira. Não, e complementando a Ká, assim, quer experimentar? Não precisa sair falando pra todo mundo, postando no seu Instagram, né? Assim, não precisa colocar uma camiseta. Gente, virei não mono. Vai vivendo no seu privado também, tá tudo bem, né? Porque acho que mas se quiser também pode. Pode, total. Não, pode, mas vai no seu tempo, né? Eu acho que é isso. Igual você falou, cuidado com o olhar dos outros, fala com quem você se sente à vontade de falar. No tempo que você quiser falar, né? Você não deve nada a ninguém. Ótimo. Às vezes contar pra aquela irmã, que às vezes a gente tem assim, aquela pessoa que tá na nossa vida, que a gente gosta muito, a gente estima muito. Estamos vivendo isso aqui, a gente não tem coragem ainda de contar. Às vezes o primeiro passo não é a vizinha que se dane, mas é aquela irmã que você gosta, aquela sua amiga, chega nela e fala, então, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô vivendo isso aqui, porque às vezes falar em voz alta reafirma pra gente mesmo, né? Às vezes falar pra alguém reafirma isso, dá um pouquinho mais de coragem, ter alguém ali pra poder te ajudar, te apoiar durante esse processo, faz muita diferença. Então é bom também ter alguém de confiança pra você falar, mas realmente você não precisa anunciar pra rua, nem nada, mas também não precisa se podar, né? Arrumar ali aquele meio termo de acordo com suas vontades. Pra você ter noção, eu me mudei da casa que eu morava, porque a gente tava afim de ficar morando na rua que o Wesley cresceu. O Wesley ficava, não, esse povo aqui, todo mundo me conhece, não sei o quê, não tô afim de ficar nessa rua. E era uma casa ruim também, que a gente morava, a gente se mudou. Pronto, a partir da nossa mudança de ambiente, a gente se sentiu muito mais livre ali pra poder viver. Não foi uma coisa assim, eu me mudei. Não, foi pro bairro do lado, gente. Mas assim, a gente se sentiu mais livre pra exercer a nossa vida. E a vizinha de baixo tá olhando. Eu acho que ela acha que eu te falei, Dani, eu não sei nem quem é a vizinha de baixo, tô nem aí. Então pequenas coisinhas que realmente vão facilitando a nossa vivência e você vai colocando o pé na água. Quando eu disse publicamente que eu era não monogâmica, eu já exercia a não monogamia há uns 6 meses. Até eu falar assim, olha, gente, eu quero falar disso em público, eu quero falar para as outras pessoas. Mas eu fui exercer realmente primeiro no meu íntimo, para saber como eu ia lidar com aquilo. Depois eu contei para minha irmã, contei para os amigos, fui vivendo aquilo ali e com as pessoas da minha vivência para depois ir para o mundo, né? Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, meninas, a primeira pergunta é: o que vocês curtem fazer para relaxar? Tomar sol e mergulhar no mar. Eu acho que são 2 privilégios, assim. Quem mora perto do mar, eu que não moro, fujo pro mar. Para mim, faz muita diferença. Às vezes, estender assim, a toalhinha naquela fresta de sol na sacada de casa, pra mim o sol faz muito bem. Ou dar uma volta no parque, assim, com o sol. Isso me ajuda muito. E yoga. Eu sou super adepta da yoga. Me coloca num estado de relaxamento, presença. Delícia. Eu gosto de fazer coisas que não me exijam pensar. Eu penso muito. Eu faço coisas que exigem que eu penso o tempo todo. Então eu gosto de ver programa de baixa qualidade. Uma série de humor muito questionável. Uma boa novela latino-americana. Essas coisas. Porque, assim, gente, eu moro em Salvador, então sol eu sempre tenho, eu tô fugindo do sol. Maravilhosa. Às vezes, ficar ali no confortinho do meu quarto, que às vezes é uma coisa difícil de eu fazer, eu me dou esse luxo de deitar, de ligar ali, botar um ventinho pra mim, uma coisa bem questionávelzinha pra eu assistir, uma comidinha conforto, que não me faça mal, porque eu tô cuidando da minha saúde. E aquilo ali que vai me dar uma paz ali. Às vezes é tirar 1 hora pra fazer aquilo, às vezes é tirar um dia inteiro quando eu posso, né? De noitezinha, dar uma mergulhada no mar, porque eu amo ir no mar à noite.
Mas é uma coisinha, às vezes são coisinhas muito bobas, assim, que realmente vão me deixar com humor zero bala. A praia mais incrível que vocês já visitaram? Acho que Jericoacoara. O pôr do sol, acho que foi o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu não lembro o nome da praia que eu tava, mas eu tava em Jericoacoara. Então, qualquer lado de lá é lindo, 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 lindo. Ai, pôr do sol lindo, fica muito marcado na nossa mente, né? Eu fui pra Mykonos, na Grécia, e eu achei as praias de lá maravilhosas. E acho que é engraçado porque a praia linda também tem muito a ver com a história linda, né? Então eu fui com uma prima que eu amo e foi uma viagem de reconexão. Então acho que as praias de Mykonos foram as praias mais bonitas. E eu amo Caraíva. Caraíva é minha praia do coração. Eu não sei se ela é a mais linda, mas é a que eu mais amo. Delícia. Se pudesse escolher um lugar do mundo pra estar agora, qual seria? A minha família tem casa numa praia aqui em São Paulo que chama Baleia. Eu sou muito da praia. E eu cresci lá, eu tive o privilégio de passar a pandemia lá. Então eu estaria lá agora, assim, onde eu me sinto em casa, perto do mar. Ótima escolha. Acho que agora, neste exato momento, eu queria estar num restaurantezinho que eu gosto, dali perto do Pelourinho. Mas tem um restaurantezinho ali que eu acho muito gostoso e acho que tá me fazendo bem danada lá. Eu acho que eu vou lá, viu? Maravilhoso. Eu vou pegar a Dakar e eu vou colocar um vinhozinho também na minha ida pra Baleia. Queria estar com uma tacinha de vinho branco. Ai, perfeito, adorei. Me leva junto pra algum desses dois, que eu amei os dois. E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês. Sol, assim, de rachar até 2 horas, mas depois dá aquela baixada. Porque, pô, aí é lenda. Um pôr do sol bonito na praia de Boa Viagem. Todo final de semana, gente, sou apaixonada pela praia de Boa Viagem também. Todo final de semana, assim, ó. Lindo, perfeito. E com ar-condicionado, porque, putz, passa verão sem ar-condicionado. Necessário. Pra mim, o verão perfeito seria o maior número de dias possíveis na praia. Então, não passar um dia sem dar um mergulho no mar. Sol todos os dias. Vinho gelado, amigas, tempo para conversar bastante, uma boa trilha sonora e uns beijos gostosos também. Não fazem mal a ninguém. Não fazem mal. Bom, gente, é isso. Carol, Ká, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi muito gostoso o nosso papo. Obrigada. Obrigada pelo convite, eu amei. Gente, obrigada. Eu achei o papo, assim, incrível. Carol, eu não te conheci ainda, mas eu quero seu arroba. Cadê o arroba, gente? Pra poder conhecer, porque eu achei incrível. Já aproveita e apresenta pra todo mundo aí e fala dos projetos. Bom, então meu arroba é caroltilquian, _Amores Possíveis. A maioria dos meus canais chama Amores Possíveis, então o podcast chama Amores Possíveis. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN, Amores Possíveis, que também tá nos players de podcast. Escrevo pra revista Glamour. É só procurar Carol Tilquian. Também tô no YouTube, como Amores Possíveis. E escrevo pro Mina Bem-Estar. Então, sou uma broadcaster do amor. Uma mulher que acredita no poder transformador do afeto e que ama fazer amor assim em grupo. Cá, já quero fazer mais amor com você. Também amei esse encontro. Eu amei. Eu achei a conversa muito gostosa, super tranquila. Muito obrigada pelo convite. Podem convidar mais vezes que estão aqui. Principalmente quando tiver por essas bandas daí. Volta e meia eu tô por aí, viu? É só a gente marcar direitinho. Vamos marcar já. E de arroba, gente, meu arroba é etanega. Todas as redes sociais é etanega. E o meu podcast é o Eta Porra. O Eta Porra Pod, onde a gente fala sobre não monogamia política de uma maneira descontraída, didática e bem rapidinha também. Boa. Bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, o The Summer Hunter nos nossos outros canais. Conheça o trabalho da Ká, da Carol. E é isso, até o próximo episódio.